Olá, bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Semeadoras do Acre. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, mineira, advogada, né, Ju? Sim, e minha xará. Isso mesmo. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso podcast das Semeadoras. Obrigada. A gente está aqui hoje para bater um papo e conhecer um pouco da história da doutora Juliana, né? Onde todos no meio profissional conhecem como doutora Juliana. Eu conheço ela como doutora e também como Ju. Mas, Ju, conta pra gente, você nasceu em Belo Horizonte, você viveu em Belo Horizonte, veio para São Paulo? Conta um pouquinho para nós. Sim. Bom, em primeiro lugar, tudo bem, Ju? Que prazer estar aqui, né? Eu sempre assisto, né, as suas entrevistas e estar aqui hoje para mim é uma honra muito grande. Então, obrigada pelo convite. A honra é nossa aqui de escutar a tua história. Obrigada. Bom, eu sou, sim, nascida, né, em Belo Horizonte. Toda a minha família, por parte de mãe, é de Belo Horizonte e por parte de pai é do sul de Minas, município de Gonçalves. Só que eu vim muito jovem aqui para São Paulo, criança mesmo. Então, pode-se dizer que eu tenho metade do sangue paulista, né, e metade mineiro. Então, eu já estou há muitos anos aqui. Mas a minha família toda, por parte de mãe, continua lá, morando em Belo Horizonte, né? E a gente está sempre convivendo, viajando para lá. Eu amo BH. Amo. É meu segundo lar. Assim. Eu falo, né, que a gente sempre tem que ter orgulho de compartilhar da onde a gente nasceu, nossas né? origens, né? Exatamente. Eu concordo. Mas, ô Ju, você tem uma história que eu acho muito interessante, né? Você começou a trabalhar, né, na Federação da Agricultura há muitos anos atrás. Uns 34 anos. Desde que eu me formei. Então, me formei, meu primeiro e único emprego foi aqui no sistema. Olha só, e a federação, naquela época, conta pra gente como foi você, mulher, advogada, ingressar numa federação onde praticamente era só homens, né? Sim, sim. Bom, imagina, 34 anos atrás, né, entrando assim no campo do direito, a própria profissão já era um ambiente muito masculino, né? Sem falar ainda do sistema que faz o Senar. Eu, desde muito nova, eu acho que eu tive sempre uma paixão, assim, pela justiça, sabe? Por fazer a diferença na vida das pessoas. E o meu avô materno, ele era advogado. E eu acho que a grande inspiração que eu tive para seguir nessa carreira jurídica foi o meu avô. Eu lembro que eu ia passar as férias lá em Belo Horizonte e o que eu mais gostava de fazer era sentar com ele e entender o que ele fazia no trabalho e passar uma tarde no escritório com ele, sabe? Então, eu fui me motivando e, claro, a gente entra na faculdade, começa a trabalhar e percebe que realmente é um ambiente muito machista, masculino. No sistema FAESP-Senar também não foi diferente, né? Lá atrás era um ambiente muito mais masculino do que é hoje. Hoje a gente está vendo algumas mudanças, né? Mas eu acho que assim, entrando aqui no sistema, eu comecei a trabalhar com o Dr. Fábio, meu grande chefe, né? E eterno chefe. E eu acho que o Dr. Fábio sempre teve essa sensibilidade, né? E essa preocupação para abrir os caminhos para as mulheres, incentivar a participação das mulheres no setor agrícola. Então, eu acho que eu pude, nesses 34 anos, perceber uma mudança, sabe? Um avanço em relação a isso. Claro, a gente tem muito que caminhar ainda, né? E você, como presidente e vice-presidente das semeadoras, mais do que ninguém pode falar isso. Mas eu acho que a gente está caminhando passos largos, né? E nesse ponto eu tenho até que parabenizar você, Ju, pelo trabalho que vocês têm feito com as semeadoras, motivando, empoderando as mulheres, e cada vez mais a gente vê no sistema patronal rural mulheres, aumento de número de mulheres, liderança, né? em liderança, enfim. Então, sim, um ambiente machista, mas eu acho que ao longo dessa trajetória eu tenho observado mudanças. Você citou um ponto que o Dr. Fábio Meirelles, ele sempre teve um olhar diferenciado, sim, né? De valorização na mulher, né? Profissional, sim, no geral. Sim. Tanto é que a federação aqui já... Há 10 anos atrás, né, já teve mulheres na diretoria, claro, né, participando na diretoria da federação. Sim. Então, isso mostra que o presidente
Sempre teve esse olhar. Sempre teve esse olhar, né, da importância da voz feminina. É verdade. Então, eu acho que você também, como profissional, chefe de departamento, também, né, foi sendo reconhecida, Nossa, né? Demais, demais. Bom, eu fiz a minha trajetória profissional inteira aqui no sistema, né? Eu aprendi a trabalhar aqui com o Dr. Fábio inicialmente, agora com o Dr. Tirso. Então, eu sou um exemplo vivo disso e das oportunidades que eu tive aqui no sistema sendo mulher, né? Então, só o meu caso concreto já demonstra essa visão, né, vanguardista até do presidente, desde lá de trás, né, de abrir espaços e confiar no trabalho das mulheres, né, Ju? Que vamos cá entre nós, né, é um trabalho de excelência, Exatamente. Né? As mulheres têm... Mas olha, gente, a história da Juliana traz pra gente um pouco da experiência de coragem. Que há 34 anos atrás, você iniciar no direito, né, iniciar trabalhando em lugares que o viés era quase 100% machista. E eu falo que... e você dá continuidade porque você teve líderes, né, que apoiavam mulheres e que te respeitavam, né? E você foi, né, galgando espaço e crescendo por meritocracia, né? Então, isso mostra, né, que a gente vive ainda no mundo machista, mas mostra que a gente precisa ser determinada, focada para chegar, né? Sim. E acreditar, né, Ju, no nosso potencial, na nossa qualidade profissional e não desistir, né, aos sinais de resistência, de preconceitos e seguir em frente, né, sabendo que a gente é capaz e que tem conteúdo e que tem bagagem e, claro, sempre procurando aprimorar, estudar, se aperfeiçoar, para poder demonstrar com competência, né, que você pode chegar lá e galgar também espaços maiores na carreira profissional. E eu fiquei sabendo, né, que nas veias, né, das Julianas, né, porque você me achará, também corre aí na sua veia um sangue empreendedor. Conta pra nós um pouquinho dessa experiência. Eu acho que eu sempre tive, assim, desde novinha, essa coisa do empreendedorismo. Eu, quando era pequena, eu costumava comprar bijuterias na 25 para poder vender para as minhas amigas, sabe? Mas eu acho que, assim, o meu lado empreendedor, ele surgiu há pouco tempo, mesmo concretamente, há cerca de 1 ano, mais ou menos. Eu e mais 3 amigas, a gente decidiu montar um brechó. Chama Brechó Brigitte Circula. E a gente está muito no começo, mas assim, é uma experiência muito satisfatória, sabe? Que tem dado muita satisfação de empreender nisso. Primeiro porque você mexer nessa moda circular, né, e motivar aí o uso sustentável, a reutilização de peças, contribuir para a sociedade, para o meio ambiente, isso é um trabalho com propósito, né? Que legal! Então é uma coisa que está despertando muito assim a nossa... vocês veem, o brechó, ele é todo online? A gente iniciou online, tipo, divulgando no Instagram, né, algumas peças e o brechó em si, mas a gente, na verdade, faz bazares periódicos, né? A gente inicialmente começou com nossas próprias roupas, né, que iniciamos a venda, assim, só as de nós 4, e agora a gente já recebe roupas de terceiros, de amigos, de pessoas que querem também participar do brechó. Então a gente faz bazares periódicos num espaço único, e aí a gente faz tipo um dia, uma tarde de venda de roupa. E é um sucesso, Ju, você precisa ver. É uma tarde que a gente recebe mulheres de todos os tipos, e conversa, e você estimula a consciência, né, no uso dos recursos naturais, né, a reutilização dessa moda. É muito, muito legal. Conta pra gente, se a gente quiser então disponibilizar roupas para o seu brechó, como que a gente faz? Compartilha suas redes sociais para que a gente possa seguir. Ótimo. Bom, o brechó chama Brigitte Circula, então tá no Instagram, @Brigitte Circula, né? E para divulgar e querer vender as roupas, pode falar diretamente comigo, né? Eu posso deixar, o meu Instagram é @jucanaã.
E também pelo telefone, né? Quem quiser conversar comigo, vai ser um prazer. Gente, vamos compartilhar então o teu WhatsApp. Você também, hein? Com certeza. Pode, né, vender roupa lá no nosso brechó. Me conta uma coisa, vocês sentaram, vocês tiveram essa ideia, como que começou? Como que foi o começar? Porque muitas vezes a gente quer ser empreendedora, muitas vezes a gente quer realizar as coisas, mas a gente precisa começar. Sim. Essas minhas amigas são amigas, uma é minha comadre, que é a madrinha do meu filho, então amigas de muitos anos, e a gente sempre teve essa vontade de iniciar, né, um brechó e um estímulo aí a esse mercado circular, sabe? Que eu acho que cada vez mais tá vindo para ficar, né, Ju? E aí quando isso começou a crescer, a gente reacendeu um plano que a gente já teve há alguns anos atrás. E aí essas outras duas amigas, que são amigas do flamenco, né? Que você sabe que eu danço gente, flamenco ela é também. dançarina também. Olha que mulher polivalente. E aí nós nos reunimos e falamos, vamos tentar, vamos fazer uma limpa nas nossas roupas, né? Que é uma forma também de você circular isso, a energia, né? Da nossa própria casa, eu acredito muito nisso. E aí foi um sucesso tão grande esse primeiro bazar que a gente fez, que a gente falou, gente, vamos continuar. Aí a gente criou um Instagram, né? E aí começamos a abrir também, a motivar as amigas a trazerem roupas. E aí cresceu, o negócio virou maior e a gente começou a fazer os bazares mais regularmente, né? Claro, isso é um hobby, né? Uma segunda atividade. Mas não dá um propósito. E quantas pessoas vocês não estão dando a oportunidade de adquirir peças que muitas vezes não seria possível. Né, essa pessoa exatamente, adquirir. Então, assim, a gente não se dedica como uma profissão em si, porque é um hobby, mas é algo que a gente vê que é muito positivo, assim, que dá para crescer, sabe? Então é até uma dica, assim, para quem tem olha ideias, a dica. né? É muito importante, às vezes a gente tem uma ideia e a gente pensa em algo, mas aí você fala, mas não vai dar certo. Você não pode pensar assim. Sim. Você tem que acreditar em você, na ideia que você tem, na vontade que você tem, Ju. E começar. Quando você tem que começar. Então, olha a dica, a gente está aqui hoje com a Juliana, a doutora Juliana, de doutora, advogada, né, colocou o espírito empreendedor para frente. Por quê? Porque ela e as amigas tinham essa vontade e elas acreditaram nelas e elas começaram. Que isso. Ô Ju, eu sei que você tem muitas histórias, né? A gente tem um tempinho meio curto aqui. Tá. Mas eu gostaria, nós temos um momento agora, chama Semear. São perguntinhas curtas, respostas curtas, pra gente conhecer um pouquinho a Juliana. Que Vamos mulher lá. você nasceu para ser? Uau! Eu acho que eu nasci para ser uma mulher que inspira pessoas, assim, sabe? Para mim é importante eu cuidar do meu ser, do que eu sou, do meu interior, para eu poder transmitir alguma coisa para o outro. Para mim isso é muito importante. Com todas as pessoas que eu me relaciono, eu quero acrescentar na vida delas, sabe? Eu não quero simplesmente passar e não significar nada. Então, para mim, eu acho que eu estou sempre olhando para o meu interior e para me aperfeiçoar e para poder contribuir, deixar alguma coisa de relevante para o outro. Exatamente, deixar algo, acrescentar positivamente. Conta pra gente a Juliana mãe. Então, eu tenho um filho lindo, né, Leonardo, que tem 26 anos, que é advogado também, seguiu aí a minha carreira. Eu me divorciei do meu ex-marido quando ele era muito pequeno, né? Então a gente é muito unido. Ele mora até hoje comigo, não casou ainda. Ai, que delícia! E ele é um filho maravilhoso, sabe? Meu parceiro, amigo, confidente. Ele é um cara assim sensacional. Meu grande orgulho na vida é meu filho. Ju. Ai, que delícia, é verdade. Os filhos são tudo na vida da gente. É verdade. Né? Ô Ju, nas horas de lazer é o flamenco? Flamenco é Conta minha religião. Então, pra gente, como que você começou no Flamengo? Então, o Léo, há 6 anos atrás, ele foi fazer um intercâmbio fora. Ele morou 6 meses na Itália.
E aí eu tenho a madrinha dele, minha comadre, né, que é a minha sócia no brechó também. Ela é uma das sócias da escola de flamenco na qual eu faço aula. E quando ele viajou, ela falou assim, não, você pode vir aqui que você vai dançar flamenco comigo, você não vai ficar em casa chorando a falta do Léo, não, esses 6 meses, né? Aí eu fui, Ju, foi uma paixão instantânea. A primeira aula de flamenco que eu fiz, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Gente, olha que legal! Eu não sei, às vezes eu acho que eu tenho, sei lá, algumas vidas passadas vividas na Espanha. Não é possível, porque é uma identificação tão grande com a cultura, não só com a dança. Mas eu, desde 2018, então, tenho feito aulas. E o flamenco é assim, minha terapia, minha religião, é onde eu formei uma tribo, sabe? Onde eu fiz grandes amizades. E a arte em si, não só o flamenco, eu acho que mexe muito comigo, sabe? Eu gosto muito. Então, eu me encontrei assim no flamenco, me encontrei. Olha que legal, é muito importante a gente ter algo, né? Verdade. Como algo hobby, falar que é nosso, né? Algo que é nosso, que a gente possa extravasar, né? Todo aquele estresse, tudo que a gente vive naquilo, né? Sim. Então é muito importante, gente. Verdade. Busque sempre aquilo que vocês sintam prazer de estar fazendo. É verdade. Porque ela encontrou na dança, tem alguns que encontram no esporte, mas é importante a gente tirar esse momento para nós, muito importante, é muito importante. E me fala uma coisa, que mensagem, né? Que conselho que você daria para essas mulheres que estão nos assistindo? Sim. Você sabe que a Comissão Semeadoras do Agro, a grande missão dela é isso, trazer histórias como a sua, Sim. que trouxe aqui vários insights de como você começou lá atrás na sua profissão, na vida empreendedora, na parte de danças, né? Sim. Que você se encontrou aí. Então, que mensagem você daria, um conselho para essas mulheres? Olha, Ju, se eu pudesse dizer alguma coisa, primeiro eu acho que acreditar em si mesma, né? Aquilo que a gente já falou um pouquinho antes, não desistir, né? Nos obstáculos, nos preconceitos e acreditar que você pode ser o que você quiser e chegar aonde você quiser. Esse eu acho que é o conselho principal. Segundo, pela minha história de vida, né? Nos momentos difíceis assim que eu passei na minha vida, uma delas foi a minha separação, morte do meu pai, enfim. Eu acho que é importante você ter uma rede de apoio, sabe? Uma rede de apoio que para mim é a minha família, em primeiro lugar. Eles são o meu sustentáculo, para onde eu posso sempre correr, nas dificuldades e sei que estão ali me apoiando em tudo que eu preciso. E a gente se permitir, a gente ser mais generosa com a gente mesma, né? Eu acho que as mulheres tem que ter isso. A gente não precisa ser perfeita o tempo todo, né? Não precisa ser forte o tempo todo. A gente pode sim ter apoio, ter amigas, eu acho que é fundamental, né? A gente ter amigas que sabem o que a gente vive, que se identificam com as questões que a gente passa no dia a dia. Então, se eu pudesse deixar um conselho, é isso, é criar essa rede de apoio, acreditar no seu potencial, na sua capacidade, não desistir jamais. É isso mesmo. E seguir em frente, que uma hora a recompensa vem. Bom, gente, então hoje vocês tiveram assim 3 momentos fantásticos com a Juliana Canaan, que foi a parte de como ela iniciou a carreira dela, como advogada, num ambiente completamente masculino, a parte empreendedora, quando ela criou coragem, né, com as amigas para poder começar a empreender. Não esqueçam de seguir o brechó dela, @ Brigitte Circula. Brigitte Circula, compartilhe também as suas peças, crie ideias, se inspirem, porque às vezes pode nascer um negócio hoje, você assim, aqui nos assistindo. E também a dançarina de flamenco, né? Também se inspire, vá em busca daquilo que te traz prazer, porque a vida é muito curta e a gente precisa nos permitir a viver esses momentos. Ju, isso muito mesmo. Obrigada. Você que também tem histórias como a Juliana Canaan, envie um direct para nós, para que você possa também estar vindo aqui compartilhar a sua história. Obrigada e até o próximo episódio.